mas eu não estou errando, estou errando tempo. Já aproveita para cantar por inspiração. Deus ajude. Inspiração. Vai dar certo. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém. Nosso bendito Deus nos dá a oportunidade de juntos podermos exaltar o seu santo e excelso nome, termos a oportunidade de falar com este Deus, sermos edificados pela sua palavra bendita. E nós hoje especialmente fazemos isso, nos lembrando do nascimento do nosso Redentor, aquele que encarnou, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que fazia a vontade de seu Pai que está nos céus e aquele que nos trouxe redenção. Sem Ele, sem aquilo que Ele fez, nada nós poderíamos fazer para a glória de Deus Pai. Nós nem estaríamos aqui. E hoje nos lembramos disso. Hoje nos alegramos com isso, com essa redenção, com este nascimento do Salvador. Nós, portanto, prestaremos adoração ao Senhor de maneira cultica, de maneira solene, e faremos isso iniciando orando a este Deus. Feche os seus olhos, baixe a sua fronte, e que você tenha no seu ser, no seu íntimo, este propósito, a adoração do nome do Senhor nessa noite. Oremos. Senhor bendito, nosso Deus, nosso Pai, exaltamos e glorificamos o teu bendito nome. Nós, Senhor, manifestamos a nossa alegria de estarmos aqui. Manifestamos, Senhor, o nosso prazer de podermos te servir fielmente, de podermos nos regozijar em tua presença, de podermos estarmos juntos para exaltar ao teu nome, para cantar a ti louvores, para aqui, Senhor, orarmos a ti, falarmos com o Senhor, dedicarmos daquilo que o Senhor nos dá e também aqui ouvirmos da tua voz a partir da tua santa e bendita palavra, Pai. Nós estamos aqui reconhecendo que a tua graça se manifestou mais uma vez sobre a nossa vida. A tua misericórdia se renovou por mais um dia, Senhor. Dia esse em que provamos do teu amor, provamos do teu cuidado, provamos da tua condução, do teu poder sobre as nossas vidas. Jamais estaremos sós e jamais deixaremos de sentir o teu mover, Senhor, que é constante, que é sempre presente nas nossas vidas. Teu mover, Senhor, faz com que todas as coisas sejam direcionadas à tua vontade. E a tua vontade para nós é sempre boa, agradável e perfeita. E nós te exaltamos por isso, porque todas essas coisas acontecem sem que haja implicações de nós, nem necessidade que façamos alguma coisa, porque todas as coisas criadas
exaltam e glorificam o teu nome. Contudo, somos chamados, como hoje aqui estamos, a servirmos ao Senhor, a adorarmos a Ti fielmente, de corpo, de coração, de mente, adorar somente ao Senhor. E jamais poderíamos fazer isso conforme as nossas invenções e conforme os nossos entendimentos, mas sim conforme o que a Tua palavra nos ensina, nos preceitua. Portanto, aqui estamos, Pai, diante do Senhor, chamados pelo Senhor, e aqui com um propósito único e exclusivo de adorar ao Teu santo nome. Assim te rogamos que este Santo Espírito age em nossas vidas, age em nosso meio, conduza todas as coisas, para que no poder deste Espírito tudo seja feito para a glória do Teu nome, e nós saiamos daqui edificados. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, e vamos fazer uma leitura alternada. Colossenses 1, a partir do versículo 15. Aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20 de maneira alternada. Diz assim a palavra bendita do nosso Deus: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. Bendito seja Deus. Ainda de pé, abramos os nossos hinários no hino de número 7. Glória à Trindade. E cantemos juntos ao Senhor. Sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Deus nosso, Senhor da nossa salvação, mas que pela sua palavra também nos instrui ao fato de que nós, como pecadores, como falhos, embora justificados, necessitamos diante do Senhor
arrependermos dos nossos pecados. Ele nos diz isso a partir do texto que está em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus seja louvado. Nós temos a oportunidade, meus amados irmãos, de nesse momento podermos individualmente e silenciosamente confessarmos os nossos pecados. E dentro de alguns instantes eu orarei, quebrando o silêncio, orando publicamente, agradecendo a Deus pelo perdão recebido em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus de infinita misericórdia e graça, nos encontramos diante de Ti, em Tua presença bendita, e ao adentrarmos diante do Senhor, Seu santo templo, e nos encontrarmos diante da Tua palavra, da Tua lei, nós, Senhor, somos apontados de nossas falhas. Ao lermos a Tua palavra, entendemos que falhamos em cumprir esta palavra. E assim desobedecemos ao Senhor. E agora, Pai, diante do Senhor, rogamos pela Tua misericórdia e Te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades e transgressões. Rogando ao Senhor que seja propício a cada um de nós. Que o Senhor de nós tenha misericórdia e apague as nossas transgressões. Livra-nos, Senhor, da desobediência. Que o Teu Santo Espírito renove o nosso ser e o nosso vigor, para que obedeçamos ao Senhor. Para que nos regozijemos em agradarmos e louvarmos o nome do Senhor, honrarmos a Ti naquilo que fazemos. Que Teu Espírito Santo nos incomode quando não estivermos de acordo com a Tua lei, com a Tua palavra. Assim como lemos aqui, Senhor, que o salário do pecado é a morte. Morte essa em que nós estávamos. Mas o Senhor Jesus Cristo nos libertou desta morte. E por isso o texto continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós bendizemos o Teu nome. Somos gratos a Ti por estender sobre nós a vida eterna, por estender sobre nós o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, que aplicou a Sua obra perfeita a cada um de nós. E assim fomos alcançados pela Tua graça, maravilhosa graça. Louvado seja o Teu santo e excelso nome, porque o Senhor muito nos amou e deu o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Perdão que rogamos pelos méritos de Cristo Jesus e em nome dEle. E a Tua palavra nos traz a certeza de que ao confessarmos os nossos pecados, recebemos deste dom que vem do Senhor, o perdão dos nossos pecados. Restaura, Senhor, o nosso ser, a nossa vida, nos fortalece em nossa caminhada, para que prossigamos buscando ao Senhor constantemente.
em nome de Cristo Jesus que nós te oramos, gratos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Abramos as nossas Bíblias mais uma vez. Agora, no livro de Apocalipse, capítulo 5. E vamos fazer uma leitura uníssona dos versículos 11 a 13. Apocalipse, capítulo 5. Versículos 11 a 13. Uma leitura uníssona. E aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra bendita do nosso Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus, Apocalipse, capítulo 5, versículos de 11 a 13. Leiamos juntos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Cantemos 2 cânticos espirituais, Gênesis e Nunc Dimittis.
pois eu venho a ti, consolo e paz a procurar, promessa é Cristo, estou a esperar. Em meus braços tenho aqui, bebê Jesus a segurar, agora vejo eu posso descansar. Ó Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, a luz dos povos, tua redenção. Menino Deus que veio a nós, verdade a nos confrontar, a graça que irá nos consolar. Em tempos de escuridão, tão bela história nos contar, no mundo a tua glória vai brilhar. Ó Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, a luz dos olhos, tua redenção, a revelar a intenção de todo coração. Nos desperta, dar esperança a toda a criação. Amém. Recitamos, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 116. Salmo 116. Versículo 12. Vamos ler juntos. Mesmo que sentados, mas com a mesma reverência. Salmo 116, versículo 12. Leiamos. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Amém. Nós temos a oportunidade, meus amados irmãos, de servirmos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Façamos isso enquanto cantamos o cântico Tudo Vem de Ti. Senhor,
E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Bendito seja Deus, quero pedir ao nosso irmão Alcione Possa orar ao Senhor agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos. Oremos. Querido Deus, eterno bom Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, ouvindo a tua palavra, Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Venho te agradecer, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, depositado nesse momento, Senhor. E esse dízimo e oferta seja para a tua obra, Senhor, para engrandecer a tua obra, para a manutenção da tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que puderam depositar e aquelas que não puderam depositar. O Senhor também sabe a razão, sabe o que se passa, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, para que em outras oportunidades possa fazer isso. O Senhor possa estar abençoando também o pastor que vai ministrar a tua palavra nesse momento, que o Senhor possa usar ele, Senhor, para nos passar a tua palavra e para nos esclarecer, Senhor, a tua vontade, Senhor, para o nosso dia a dia. Por isso que eu oro e te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos, em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com quem anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu progresso e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Amém. Deixe sua Bíblia aberta. Dá-nos a graça, bendito Deus, de compreendermos a tua palavra. Fala ao nosso coração, onde vem disso o teu servo.
e nos edifica, Senhor. Aplica esta palavra ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós temos ciência de que o escuro, a escuridão, é algo que nos afeta bastante. Nós temos a ciência e o entendimento de que em meio à escuridão nós não conseguimos fazer coisas tão simples. Sem luz nós não sabemos para onde vamos, sem luz não sabemos como fazer aquilo que nós já sabemos fazer. Sem a luz não enxergamos pessoas, não reconhecemos pessoas. Sem luz não enxergamos nem mesmo a saída para aquele lugar em que nós estamos. E o contexto em que este texto está é um contexto de escuridão. Se você olhar para o capítulo 8, o último versículo do capítulo 8, o capítulo encerra dizendo, versículo 22, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Meus amados irmãos, nós temos estudado os livros proféticos e devemos nos lembrar, e acredito que nos lembremos, que o povo do Senhor, em vista do seu erro constante, passou a se aproximar de um período de trevas, um período que nós conhecemos por ser o cativeiro. E a terra aqui sofria com esta escuridão. Em meio à opressão de um cativeiro, em meio à opressão dos assírios, o povo de Deus passava por um momento de escuridão. E não uma escuridão meramente emocional, mas uma escuridão de fato teológica. Uma escuridão que demonstra um povo que, em primeiro lugar, rejeitou a palavra de Deus. Se você olhar mais uma vez no capítulo 8 de Isaías, no versículo 20, ele diz: a lei ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva, luz, a alva, nascer do sol. Essa escuridão teológica também, em segundo lugar, é o resultado de um povo que buscou segurança em conspirações humanas. O povo confiava mais em alianças políticas do que no Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus já nos ensina: maldito o homem que confia no homem. E por várias vezes o povo sofreu na mão de homens porque confiaram nestes homens. E como se isso não bastasse, essa escuridão teológica deste povo também reflete um povo que recorreu ao ocultismo para controlar o futuro. Todas essas coisas fazem parte da prática idólatra do povo que se chama pelo nome do Senhor. Do povo que envergonhava o nome do Senhor porque desobedecia a este Deus. E agora esse povo sofria nas mãos dos assírios. O povo sofria nas mãos de um povo terrível, cruel. Porém, as trevas são o efeito inevitável de viver sem a revelação de Deus, de fato. As trevas são isso. Quando nós não vivemos debaixo da palavra de Deus, de fato, vivemos em trevas. Mas é exatamente neste ponto de trevas, nesse ponto de escuridão, que surge o texto do capítulo 9, que inicia exatamente com uma palavra decisiva: mas. É esta palavra, é este termo que marca uma virada redentiva na vida desse povo.
Onde o pecado produziu trevas, Deus agora introduziria a sua luz. Ele diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O texto fala sobre Zebulon e Naftali, que eram tribos de Israel e que foram as primeiras regiões a serem devastadas pela invasão dos assírios. Lá em 2 Reis, no capítulo 15, especialmente no versículo 29, nós lemos isso. Por estarem na região mais centro-norte, esses povos de Zebulon e de Naftali sofreram com esta invasão assíria. O texto também fala sobre Galileia e diz Galileia dos gentios. Lembre-se que os gentios eram rejeitados por quem? Por quem? Pelos judeus. Então, esse texto está falando de regiões politicamente humilhadas. Esse texto está falando sobre regiões espiritualmente negligenciadas. E o texto que nós lemos, ele vem como uma resposta à grande pergunta: em quem nós confiaremos? Dos capítulos 7 até o capítulo 9, o profeta Isaías busca explicar em quem nós confiaremos. Se nós olharmos para trás, a partir do capítulo 7, nós vamos ver que Acaz confiou na Assíria e recebeu trevas, decepção. Nós vemos que o povo confiou em médiuns, mas também caiu em trevas. E agora Deus responde, não com argumento, mas com uma promessa de luz. A luz não surge porque o povo se arrependeu, mas surge porque Deus é gracioso para com o seu povo. Em meio às trevas, Deus fez nascer uma grande luz. Por esta razão é que está a proposição que eu trouxe, que deve estar aí para você, que diz: Deus faz sua luz redentora brilhar sobre um povo em trevas. Deus faz sua luz redentora brilhar sobre um povo em trevas. E em primeiro lugar, o que nós veremos à luz desse texto é que a luz de Deus irrompe onde o juízo produziu trevas. Versículos 1 e 2. Em segundo lugar, nós veremos que a luz de Deus transforma trevas em alegria e libertação. Versículos 3 a 5. E em terceiro lugar, nós veremos que a luz se concentra em uma única pessoa, o Rei menino. Versículos 6 e 7. Portanto, olhando para esse texto que está a nós posto, o primeiro fator que nós vemos de que Deus faz sua luz redentora brilhar sobre um povo em trevas é que a luz de Deus irrompe onde o juízo produziu trevas. O texto inicia dizendo, como eu disse, que não haverá mais escuridão, não continuará a obscuridade. A palavra hebraica usada aqui para escuridão, traduzida por escuridão, carrega a ideia de opressão, de sufocamento, de calamidade, de uma grande calamidade. Agora veja, o texto não está dizendo que nunca houve trevas. O texto não está dizendo que nunca houve escuridão para esse povo. O que o texto está dizendo é que apesar da escuridão, apesar de a escuridão acontecer, apesar da escuridão vir,
mas ela não terá a palavra final. Em meio a toda essa turbulência de opressão, em meio a todo esse sufocamento que o povo passava, em meio a toda essa escuridão que o povo estava, Deus está dizendo, mas a escuridão não prevalecerá. Ela não permanecerá. Ela não terá a palavra final. Deus não permitirá que o juízo seja o seu último ato. Porque o juízo é um meio e não um fim em si mesmo. Deus sempre utilizou o juízo como meio e não como um fim em si mesmo. Agora nos chama a atenção, meus amados irmãos, preste atenção. É que o fato que está posto aqui nesse texto é de que o povo procurou segurança em todas as coisas, mas não encontrou. Não encontrou segurança nos homens poderosos, não encontrou segurança nos poderes, ainda que infernais, não encontrou segurança em nada que pudesse lhe dar esperança. E é em meio a essa desesperança que Deus diz: as trevas não prevalecerão. E isso nos mostra, meus amados irmãos, que só quem pode trazer luz para a vida dos homens é o nosso Deus. Só quem pode trazer luz para a vida dos homens é o Senhor, nosso Deus. O texto segue dizendo o seguinte: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Por que desprezível? Porque Deus estava aplicando o seu juízo para mostrar ao povo que eles não deviam confiar em quem eles estavam querendo confiar. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Que lugar? Galileia dos gentios. O mesmo lugar que foi o primeiro a cair, Zebulon, Naftali. O mesmo lugar que foi o primeiro a sofrer. O mesmo lugar que foi o primeiro a ser humilhado, será o primeiro a ver a luz que vem de Deus. Perceba o paradoxo que acontece quando Deus age, fazendo com que aquele lugar onde havia trevas, aquele lugar onde havia sofrimento, onde havia humilhação e que havia caído, é este lugar, que primeiro verá a luz do Senhor. Isso nos revela um padrão teológico recorrente na Escritura. Deus começa a restauração onde a ruína foi mais profunda. Jesus Cristo aplicou isso até mesmo no seu ministério, quando disse: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Aqueles que eram rejeitados, aqueles que eram humilhados, foram os primeiros a verem a luz. Jesus Cristo, quando ressuscitou, foi visto primeiro por quem? Não lembra não? Já cantaram tanto aquela música do Diante do Trono? Foi visto pelas mulheres. Lembrou da música? E ele encontrou Maria. Foi visto pelas mulheres. Pessoas que naquela época na sociedade eram colocadas de lado. Mas ele foi visto em primeiro lugar por elas. Deus inicia o seu processo de restauração onde a ruína foi mais profunda. O apóstolo Paulo, usado por Deus, nos ensina: onde abundou o pecado, superabundou
a graça de Deus. O povo que andava em trevas viu grande luz. Versículo 2. Que os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Escute, as palavras aqui no hebraico estão num perfeito profético, se assim podemos dizer. Significa dizer que a forma como Isaías está falando aqui é como se ele estivesse falando de um futuro consumado. Ele está olhando para o futuro porque Cristo não havia ainda vindo, porque a luz de Deus ainda não havia se manifestado, mas ele está falando como se isso já houvesse acontecido. A promessa é tão certa que o profeta está tratando esta promessa como um evento passado. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías está falando com convicção e certeza de que o Messias era a luz dos homens. O evangelista João interpreta Isaías cristologicamente quando diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4. Porque Cristo, e o texto está falando sobre Cristo, ele não traz a luz, ele é a luz. Então Deus faz sua luz redentora brilhar sobre um povo em trevas, porque a luz de Deus irrompe onde o juízo produziu trevas. Em segundo lugar, porque a luz de Deus transforma trevas em alegria e libertação. A partir do versículo 3 até o versículo 5, que nos diz: tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Perceba, Isaías está falando que o povo se alegra perante o Senhor. O povo estava em trevas, agora há pouco. O povo estava em sofrimento, agora há pouco. Mas Deus, pela sua infinita e maravilhosa graça, transformou as trevas deste povo em alegria e libertação. Mas por quê? Porque o cativeiro encerrou? Ainda não. Porque a opressão se encerrou? Não, ainda não. Isso não havia acontecido ainda. Nós estamos no profeta Isaías. Cristo não havia se manifestado ainda. Mas o fato de haver a promessa de renovo, o fato de haver uma promessa de luz, faz com que o povo se alegre, e se alegrem de maneira tal que seja como quando alguém reparte os despojos, as heranças. Sabe por quê? Porque quando o nosso Deus, ele irrompe a sua luz redentora sobre um povo que estava em trevas, a alegria deste povo não vem da mudança das circunstâncias, mas sim da reorientação da vida deste povo. Quando Deus traz da sua luz para um povo que estava em trevas, quando Deus faz com que a vida das pessoas sejam transformadas, então a alegria deste povo não está mais firmada nas circunstâncias. A alegria deste povo, aqui no texto, não está influenciada pelas circunstâncias em que eles estavam, que ainda eram circunstâncias de opressão, de momentos de dificuldade. A alegria deste povo estava na reorientação da vida diante de Deus.
As imagens que o profeta usa, a alegria da colheita, a alegria da vitória, apontam para a plenitude. Não para um alívio naquele momento em que eles estavam, mas sim para a plenitude. Eles tinham uma esperança, uma grande esperança. O povo que estava em trevas agora se alegra, porque o Senhor dá esperança. Por isso a sua alegria não pode estar firmada nas circunstâncias. Ele continua dizendo, versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O dia dos midianitas aqui remete ao que está lá em Juízes capítulo 7. A libertação do povo pela ação gloriosa do Senhor nosso Deus. A libertação do Senhor pela ação do próprio Deus. E quando o profeta está falando sobre essa libertação dos midianitas, que era um povo que oprimia o povo de Deus, ele está rememorando a estes aqui desta época que estavam em grandes trevas, dizendo o seguinte: nós temos um libertador. Nós temos alguém que nos libertará. Mas calma. O texto não está falando aqui somente de uma libertação política. E nós não podemos reduzir o irromper da luz de Deus para um povo que estava em trevas apenas como uma libertação política, como os judeus assim fazem e fizeram. Os judeus entendiam que o Messias viria para libertar o povo do cetro do seu opressor, como o texto está dizendo aqui, mas essa seria uma libertação meramente política. Eu não posso reduzir a luz de Deus, o Messias, como sendo um libertador político apenas. Mas eu também não posso espiritualizar esta libertação ao ponto de negar a opressão real. A libertação viria do Senhor, sim. Seja ela política, seja ela espiritual, mas seria uma libertação completa, uma libertação plena. Isso é fato que em Cristo, meus amados irmãos, como Romanos capítulo 6, versículo 18 nos diz, nós fomos libertos do nosso pecado. Romanos 6, 10 nos diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Em Cristo, meus amados irmãos, nós temos a restauração dos nossos relacionamentos. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Em Cristo nós temos uma libertação, uma restauração, dos nossos relacionamentos. Não há barreira mais entre judeus e gentios, não há barreira mais que faça acepção de pessoas. Em Cristo nós temos esta libertação. E ele continua dizendo no versículo 5 lá de Isaías 9: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. As botas e as vestes ensanguentadas citadas aqui e queimadas indicam o fim da violência como linguagem da história. Indicam o encerramento desta opressão de um povo vil
sobre o povo de Deus, sobre o povo do Senhor. Isso nós vemos de maneira progressiva na cruz, porque Cristo, quando morreu na cruz, encerrou toda esta opressão e colocou um fim definitivo da guerra. Portanto, a luz de Deus transforma trevas em alegria e em libertação. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, Deus faz sua luz redentora brilhar sobre o povo em trevas, porque esta luz se concentra em uma só pessoa, o Rei menino. Versículos 6 e 7. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Primeiro aspecto que nós vemos aqui: um menino nos nasceu. Esta luz de Deus, ela tem uma humanidade real. E isso é importante para nós, porque, em primeiro lugar, ao dizermos que o nascimento deste menino, ao dizermos que foi o nascimento de um menino, nós estamos falando de um nascimento histórico, que aconteceu de fato na história. O nascimento de Cristo, meus amados irmãos, não aconteceu simplesmente no mundo espiritual. Não. O nascimento de Cristo aconteceu na história. E a segunda implicação para dizer que um menino nos nasceu, que existe uma humanidade real, é o fato de saber que existe uma fragilidade verdadeira quanto à natureza humana. Cristo nasceu. O menino nasceu. E nasceu com uma humanidade real. Uma natureza humana completa. O texto continua dizendo: um filho se nos deu, foi dado a nós. Se nos foi dado, e nos foi dado, é uma dádiva, é um presente, é um dom da graça de Deus. É a linguagem que o profeta está usando. Primeiro, o menino vai nascer, ele é a luz de Deus para os homens, e ele foi dado graciosamente por Deus. Um filho se nos deu, nos foi dado. É graça de Deus. E o segundo aspecto, ao dizer um filho se nos deu, é uma iniciativa de Deus. Então escute. A nossa libertação, meu amado irmão, ela vem exclusivamente da soberania de Deus. Não existia nada que você pudesse fazer para exigir salvação, libertação e luz em meio às trevas. Então, eu já lhe pergunto desde já: onde você irá sem esta luz? Onde você irá sem a presença desta luz dada por Deus? Você não pode viver sem essa luz. Os nomes aqui mencionados indicam a identidade deste menino rei. Cada título expande a promessa do Emanuel, do Deus conosco. Quando ele diz maravilhoso conselheiro, ele está dizendo que este menino que haveria de nascer era a própria encarnação da sabedoria de Deus. Nunca houve homem sábio como Jesus. E Salomão, pastor Salomão, era menos sábio do que Jesus. Quando ele diz Deus forte, ele está usando o mesmo título que está lá em Isaías capítulo 10, versículo 21,
que lá neste texto é utilizado para o Deus pactual. Então Isaías está dizendo, esse menino que nasceu, que foi dado ao povo, ele é verdadeiramente Deus. Ele é Deus. Quando ele diz Pai da eternidade, ele não está fazendo uma confusão trinitária, porque está chamando ele de Pai. O que o profeta quer ressaltar ao chamá-lo de Pai da eternidade é demonstrar que o domínio de Cristo, ele é eterno. É demonstrar Cristo como uma fonte de vida eterna. Ele tem a eternidade nas suas mãos. É isso que o profeta quer dizer. E ele diz também que este menino será chamado de príncipe de quê? Da paz. Paz por quê, pastor? Em primeiro lugar, paz vertical entre o povo e o seu Deus. Lembre-se, outrora nós estávamos caídos em nossos delitos e pecados e merecíamos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, esse menino rei, veio como a luz de Deus, como príncipe da paz, para estabelecer a paz entre nós e o nosso Deus. E nós precisávamos disso. Ele também é príncipe da paz porque estabelece a paz entre nós e o nosso próximo. Então, em Cristo, nós temos paz com Deus e paz com os homens. É interessante porque estes títulos mencionados aqui no livro de Isaías, pelo profeta Isaías, não são títulos que podem ser dados a qualquer pessoa, ao mero homem. Porque quem poderia ter capacidade de reestabelecer a paz entre Deus e o seu povo? Quem poderia ter a habilidade de ter toda a sabedoria de Deus em si mesmo? Quem poderia ter a habilidade de ser como Deus pactual? Ninguém, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. O versículo 7 nos diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos para isto. Quando o profeta menciona o trono de Davi, ele está fazendo menção de um cumprimento da aliança. Em 2 Samuel capítulo 7, nós lemos o relato do nosso Deus estabelecendo uma aliança com Davi, de que faria para Davi uma dinastia. Quando ele diz, farei para ti casa. Davi, não é você que vai fazer casa para mim. Eu vou fazer casa para você. Isso é um jogo de palavras hebraicas utilizadas no texto para mostrar que Davi não faria um templo para Deus, mas que Deus faria uma dinastia para Davi. E de fato os reis que vieram posteriores a Davi eram da linhagem de Davi. Mas nenhum deles foi um rei bom o suficiente. Nós não temos visto isso nos livros proféticos? Estudando os livros proféticos? Os reis pecaram. Até mesmo Salomão na sua glória pecou. Até mesmo ele pecou. Então, quando ele faz menção do trono, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e este governo está sobre os seus ombros para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele está dizendo que este menino rei
estabelecerá a paz, enfim, a paz que todos precisam e que todos esperam. E o seu governo não será de qualquer forma, porque ele diz, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Esse é o caráter do reino deste menino rei. Justiça e retidão. Não é mais qualquer rei que se levantará. Não é mais um rei como Acás, que confiou nos inimigos, nos assírios. Não é mais um rei assim. É um rei que reina com justiça e com retidão. Ah, seria muito bom. Seria muito bom se nós, desde já, em sua completude, experimentássemos um reino, alguém que governasse sobre nós com justiça e retidão verdadeiras. Por isso que nós não podemos nos contentar com este mundo, porque nós não encontramos aqui justiça e nem retidão plenas. O profeta Isaías, meus amados irmãos, encerra a sua fala neste primeiro momento, demonstrando a garantia de que isso de fato iria acontecer quando diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso. É o zelo do Senhor. Ele mesmo vai fazer. Ele mesmo garante de que a luz virá sobre um povo que estava em trevas. Isaías 9, meus amados irmãos, nos ensina que a noite pode ser longa. As trevas podem parecer definitivas, como estava parecendo para o povo de Deus. Mas Deus sempre escreve a história em direção à luz. E essa luz nunca seria um sistema. Essa luz nunca seria uma ideia. Essa luz nunca seria uma reforma. Essa luz é uma pessoa. É Cristo Jesus. E Ele mesmo disse com a sua própria boca, em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz dada pelo nosso Deus para todos nós que estávamos em densas trevas. Cristo é a luz da qual nos lembramos no Natal, que foi dada a todos aqueles que estavam aguardando por esta redenção, por esta luz. Imagine a grande alegria daqueles magos, que o texto não nos diz que eram 3, e o texto também não diz que eram reis. Eles eram homens que conheciam e que estudavam a vinda do Messias. Imagine a grande alegria deles ao verem a estrela que comunicava que a luz havia vindo sobre um povo que estava em trevas. A alegria foi tão grande que eles viajaram para encontrar com este menino rei e presentearam este menino rei com os melhores presentes. Os melhores presentes. Quais as implicações desse texto para nós, meus amados irmãos? Primeiro, submeta suas decisões à luz da palavra de Deus e não às sombras da sua ansiedade. No mundo que nós vivemos hoje, muitas pessoas vivem guiadas por medo do futuro.
Muitas pessoas vivem guiadas por excesso de informação. Quanto mais eu souber, melhor eu vou tomar minhas decisões. Quanto mais eu souber deste mundo, melhor eu vou tomar minhas decisões. Muitas pessoas vivem guiadas por vozes que são até contraditórias. Meu amado irmão, não dê atenção a isso. Você já foi iluminado com a maior das luzes. Você já foi elucidado com a luz que vem de Deus. Então você deve tomar as suas decisões a esta luz, a luz de Deus. E esta luz está revelada na palavra de Deus. Cristo Jesus se revelou em sua palavra. Mas você só pode tomar decisões à luz de Deus, iluminado por Deus, se você conhecer a palavra de Deus. Se você mentalizar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, essa é a palavra, memorizar a palavra de Deus. Você só pode tomar essas decisões se você rejeitar as vozes que vêm até você para influenciar as suas decisões. Não dê ouvidos às vozes deste mundo para tomar as suas decisões. Você já foi iluminado pela luz de Deus, Cristo Jesus. Tome suas decisões à luz do que Cristo quer que você faça, e não à luz do que as pessoas querem que você faça. Então, muito cuidado quando você estiver com problema, estiver procurando pessoas para se aconselhar que não servem a Deus, que não foram iluminadas por Deus, que elas não vão lhe dar uma boa solução. Segunda implicação para nós: reconheça e entregue áreas ainda dominadas por trevas, áreas da sua vida ainda dominadas por trevas. Muitos crentes podem viver parcialmente iluminados. Muitos crentes podem viver mantendo cômodos escuros da sua vida. Tem crente que diz: isso aqui eu coloco nas mãos de Deus. Eu faço isso à luz do que a palavra de Deus diz, mas isso aqui não. Porque eu sei que isso aqui, se eu fosse colocar à luz da palavra de Deus, o não seria a resposta. Então, se o não seria a resposta, meu irmão, o que você está colocando à sombra, à escuridão, não vem de Deus. Você não pode fazer. O nosso Deus nos salvou, nos iluminou, nos resgatou, para que tudo que envolve a nossa vida esteja sob a luz, embaixo dessa luz. A luz do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, deve iluminar toda a nossa vida por completo. Então, para Deus não serve apenas a sua boa intenção. Para Deus não serve apenas o momento em que você pensa em agir conforme o que a Bíblia diz e nos outros não. Para Deus não serve isso. Para Deus é a totalidade do nosso ser. Por isso, confesse ao Senhor as suas debilidades. Confesse ao Senhor as questões que você não tem colocado à luz da palavra de Deus. Arrependa-se continuamente nas suas falhas e submeta-se ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. A terceira implicação para nós: viva como sinal da luz em um mundo escurecido. A Galileia dos gentios foi desprezada, mas foi a Galileia que foi escolhida por Deus para que a luz de Deus, o Senhor Jesus Cristo, estivesse ali.
Por isso, seja como esse sinal desta luz. Viva no seu trabalho, na sua família, no lugar onde você mora, como luz de Deus. Você não pode ser como as outras pessoas. Você não pode ser como as outras pessoas. Escute o que eu estou lhe dizendo. Porque se você fizer isso, o seu testemunho será reputado em nada. Qualquer autoridade que você, ou moral, que você pudesse ter para abrir a boca e falar do nosso Deus, você não vai ter mais. Porque você vai ser farinha do mesmo saco. Você não pode viver na escuridão. Viva com a esperança visível de que Cristo, de fato, que é a nossa luz, nos resgatou da morte para a vida e haverá de nos levar, de nos glorificar quando Ele retornar na sua segunda vinda. A luz já brilhou, meus amados irmãos. Aqui para Isaías ele tinha certeza de que aconteceria. Mas para nós hoje, nós sabemos que a luz já brilhou. Ontem, em nossas casas, celebramos isso. Não foi? Não celebramos a árvore de Natal. Não celebramos presentes. Nós celebramos o nascimento do Redentor. Louvamos a Deus por isso. O Rei já veio. Nós sabemos disso na época em que vivemos. Portanto, agora, vivamos como filhos da luz, alcançados por esta luz de Deus que brilhou sobre nós, que outrora vivíamos em trevas. O Senhor, nosso Deus, continue a nos edificar pela sua santa e bendita palavra. Amém. Vamos cantar hino de número 230. Adoração ao nosso Senhor. 230. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, se vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celeste baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida
e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contente rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. Vamos recitar a pergunta de número 98 do nosso breve catecismo. Passamos isso de maneira também em uma só voz. Pergunta: O que é a oração? resposta. A oração é o santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrarmos. Senhor bendito e Deus nosso, bendizemos e louvamos o Teu nome, Te somos gratos por chegarmos até aqui. Por podermos, Senhor, pela Tua infinita graça e providência, oferecermos mais um culto de adoração ao Teu santo nome. De fazermos isso regozijados nos nossos irmãos, alegres no Senhor. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, que lembremos, Pai, do nascimento de Cristo Jesus, do momento em que fomos iluminados com esta luz, agraciados pelo Teu poder, do momento em que surgiu para nós uma esperança, e bendito seja o Teu nome por isso, porque sem Cristo não haveria para nós esperança. Sem o nascimento do Filho, sem o nascimento deste menino rei, sem o nascimento do Salvador, nós jamais seríamos libertos. Mas graças a Deus, que pela sua infinita e maravilhosa graça, fomos nós alcançados, fomos nós resgatados, e nós que andávamos em densas trevas, para nós houve luz, luz vinda do Senhor nosso Deus, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós nos lembramos disso hoje, louvamos ao Senhor pela encarnação de Cristo Jesus, nosso Redentor. Pai, eu te rogo por todos os irmãos que aqui estão, te pedindo que o Senhor os abençoe, te pedindo que o Senhor continue a os conduzir como povo que se chama pelo teu nome. Que o Senhor abençoe os seus afazeres, seus trabalhos, suas famílias, seus casamentos, Senhor, seus filhos. Que o Senhor os preserve no caminho da retidão. Que o teu nome seja engrandecido pelas ações do teu povo, pelo que fazem como testemunham do Senhor. Tem misericórdia de todo o teu povo, Senhor. E nos conduz, porque nós necessitamos de luz, luz para o nosso caminho, que encontramos na tua palavra. Que nos aproximemos cada vez desta palavra com sede de lermos, de aprendermos e de sermos edificados. E que assim sejamos transformados dia após dia, para alcançarmos a estatura de varão perfeito. Nós te aguardamos, Senhor.
nós te aguardamos, quando seremos enfim glorificados. E agora, meus irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, bendito e bom Pai, e que as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós que aqui estamos, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Nossos avisos: domingo nós estaremos aqui regularmente, a nossa escola dominical, às 9 horas da manhã, e com o nosso culto às 18h30. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto de ação de graças pelo ano que se encerra, e também rogando a Deus das suas bênçãos para o ano que se inicia. Na quarta-feira, o horário será às 19h30. Não é isso? Passa aí, por gentileza. Às 19 horas, perdão, errei aí, meia hora. Às 19 horas nós teremos o nosso culto aqui. Lembrando que após o culto nós teremos o nosso jantar, não é verdade? Nosso momento de comunhão. Espero que as irmãs já tenham se alinhado para que nós possamos realizar esse momento especial para nós. E os homens também fazermos a nossa parte. Não deixe de participar, se programe para isso, tanto para o domingo como para a quarta-feira, que juntos exaltemos ao Senhor. Lembrando do nosso acampamento, que os irmãos orem por esta causa, que os irmãos também se inscrevam, realizem os seus pagamentos e que prossigamos servindo ao Senhor. Tem mais algum aviso? Não, né? Domingo será empossada SAF e o MP, ok? Próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Então, com oração silenciosa, nós estamos despedidos.